Olá, gente, tudo bom? Então, se vocês não me conhecem, pera aí que eu vou me apresentar aqui pra vocês. O meu nome é Francine Garcia, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se não são inscritos, se inscrevam, deixem aquele like e se quiserem me seguir talvez no Instagram, aqui em cima, tá bom? Então, hoje eu trouxe pra vocês uma novidade. Por que uma novidade? Porque eu nunca trouxe pra vocês histórias de games e eu vou começar a trazer. Então, para começar a contar a história dos games, eu vou começar a contar a história do Street Fighter. Mas por que do Street Fighter? Porque o Street Fighter, se vocês não sabem, foi o primeiro jogo de luta versus que teve. Então, peraí, você tá falando? Sim, foi o primeiro. Mas, Fran, como é que foi o começo do Street Fighter? Bom, o começo do Street Fighter não tinha esse nome lindo que conhecemos hoje de Street Fighter, e sim de Heavyweight Champion, e foi lançado pela SEGA em 1976. O jogo ele tinha tudo para dar errado, não era um jogo legal, porém, em 84 criaram um novo jogo inspirado e continuando o Heavyweight Champion de Karate Champion, da Data West. Bom, foi aí então que foi considerado o primeiro jogo de luta para 2 jogadores. E a Capcom, vendo, isso, ela teve uma brilhante ideia. E qual foi a brilhante ideia? Foi que ela decidiu criar o Street Fighter e investir neste jogo, trazendo novidades e coisas muito bacanas para a época. Então aí a gente começa a contar na história do Street Fighter. Bom, a Capcom foi lá, criou o jogo do Street Fighter e o que aconteceu foi que não teve o impacto previsto pela Capcom. Não teve. Foi um jogo que eles pensavam que ia poder, arrecadar mais para eles, mas no começo foi meio difícil. Bom, mas como que foi a história do Street Fighter? Bom, a história do Street Fighter, ela conta a história do protagonista Ryu, que ele vai para um torneio para poder ganhar este torneio. Mas nesse torneio existia uma organização. Pera aí que eu já chego na organização. Então, como é que começa esse torneio? Acontece que, eu não sei se vocês sabem, mas o Street Fighter, ele conta com algumas diferenças dos jogos. Era inovador, era com um joystick, com 2 botões. 2 botões, galera, 2 só, e eram hidráulicos, então você tinha que depender de muita força para poder jogar e para dar os diferentes golpes. Bom, mas acontece o que? A história é que são 10 duelos em 5 países, e você vai nesses duelos para poder ganhar dessas pessoas, para poder chegar no grande chefão. E quem é esse chefão? Esse chefão é o Sagat. E o Sagat, ele era muito difícil de se passar. Por incrível que pareça, não, ele não tinha aquela cicatriz no peito. Então, Fred, de onde que surgiu aquela cicatriz? No final do Street Fighter 1, o Ryu, ele acaba deixando o Sagat com aquela cicatriz. Então aí surge, então, essa cicatriz no peito do Sagat. E quem são os personagens do Street Fighter 1? É o Eagle, é o Lee, é o Joey, é o Gen, é o Jack, é o Retsu, é o Adam, o Mike e o Bird. Então, esses eram os personagens do Street Fighter 1. E lembrando que o Street Fighter 1, ele traz também os golpes. Os golpes. O famoso Hadouken! O Hadouken aparece no Street Fighter. Shoryuken e o Tetsumaki Senpukyaku. Sabe esse daí que ele ficava girando? Então, ele dá esse golpe também. E é muito legal, você fala, vamos lá. Tetsumaki Senpukyaku. Ele falava isso. Não, nada a ver, irmão. Esses são os golpes do Street Fighter 1 que ele começa a colocar. Aí a gente pula pro Street Fighter 2. Bom, se o Street Fighter 1 não teve aquele impacto previsto pela Capcom, o Street Fighter 2 deu todo o impacto previsto pela Capcom. Sim, o Street Fighter 2 foi um grande sucesso nos games. E quando eu falo que foi um grande sucesso, foi porque virou uma febre. Vocês não têm noção. Virou uma febre nos arcades. Agora a gente podia controlar 8 jogadores novos, que tinham o Ryu, o Ken, o Blanka, o Zangief, o Dhalsim, o Gaio, o E-Honda e a Chun-Li. E a diferencial desse jogo é que eles traziam cenários. Poxa, cenários. Então, eu vou lutar contra o Dhalsim. Então, no fundo, tinha elefantes e o cenário da Índia. Eu vou lutar contra a Chun-Li, vou lutar contra a E-Honda. O cenário era oriental. Vou lutar contra o Blanka. Poxa, o Blanka é brasileiro, tinha ali o cenário do Brasil. E era muito bacana isso, porque trazia o cenário característico para determinados personagens. Então, a Capcom acertou no cenário. Mas a Capcom teve um pequeno problema nos chefões. Por que eu falo que ela teve um pequeno problema nos chefões? Porque nessa época,
nós contávamos com um no Street Fighter 1 chefão. Mas agora no Street Fighter 2, nós contávamos com 4 chefões. E esses 4 chefões, um era o Sagat, que já conhecíamos. E esses 3 teve problemas com o nome. Por que eu falo isso? O Balrog, ele foi inspirado no Mike Tyson, certo? Ele era um lutador de boxe. Então eles não podiam colocar de Mike ou Tyson, né, no cara. Então agora nós temos 4 chefões. E um diferencial também no Street Fighter 2 eram as trilhas sonoras, bem trabalhadas, que eles criaram na época. Então, em determinados lugares você podia escutar uma música adaptada, tipo de guitarra no estágio do Gaio. Diferente. Então, o que acontecia? Cada lugar tinha um tipo de melodia e foi muito bem trabalhado esses tipos de melodia. Hoje em dia vocês sim conseguem ver na internet diversas reproduções de fãs, até algumas com letra, por incrível que pareça, mas nada é oficial, nada é. Eles criam e colocam na internet. É muito bacana, se vocês quiserem procurar qualquer hora ver as trilhas sonoras do Street Fighter, é muito legal. O jogo também ele inovou com protagonistas para viajar em diferentes cenários. Ou seja, eles viajavam para os cenários, era muito legal. Mas, além de receber essa conversão para o SNES, ajudando no console a vender no começo da década de 90, a gente também teve as expansões. Quando eu falo expansões, nós tivemos o Champion Edition de 92, Hyper Fight de 92, mas galera, teve expansão até meados de 2008, então teve muitas expansões. E o que traz as expansões? As expansões, elas trazem melhor jogabilidade, e era muito bacana, até porque, gente, convenhamos, né? Vamos comparar um jogo da década de 90 com o jogo da década de 2010 pra frente? Pô, muita diferença de jogos. Aí nós entramos no Street Fighter 3. E o Street Fighter 3, ele não teve tanto sucesso como o 2, mas por quê? Por conta dos novos jogos 3D que tínhamos na época. E quem era um dos jogos? Eu vou dar um exemplo, Tekken. O Tekken meio que quebrou o Street Fighter. E também tinha muita ausência de personagens, tipo, todos os personagens do 2 não apareciam no 3. Então tínhamos uma grande diferença. Então eles começaram a trazer as novas atualizações. E no Street Fighter de 97 da atualização New Generation, eles trouxeram um chefão só e 9 lutadores. Então, o que acontecia era que vinha o Sun Yang, o Oro, o Dudley, Helena, o Yun, o Necro, o Alex e o Ibuki. E o Jill, que era o novo chefe do Street Fighter New Generation, que era a atualização. Aí nós tivemos também o Second Impact Jump Attack, que era outra atualização, que trazia o Akuma, presente em outros jogos da série, e também Hugo, personagem original do Final Fight, e Urien, entre outras pessoas também que foram sendo trazidas. Mas aí nós entramos no Street Fighter Alpha. Poxa, o Street Fighter Alpha, pra mim, é o melhor Street Fighter que tem. O Street Fighter Alpha, a gente começa a converter esses jogos para outros consoles, como por exemplo Game Boy, como PlayStation, Mega Saturn e até o Windows. Então a gente começa a converter. Então tivemos o Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 02, nós tivemos o Street Fighter Alpha 3, o Street Fighter Alpha 3 Upper, 3 Max e Alpha Anthology, que foi em 2006, a última atualização do Street Fighter Alpha. Então, aí acontece o quê? Tivemos várias compilações, foram vários jogos lançados para PSP, e teve muitas pessoas sendo trazidas. Inclusive, no Alpha 3, a gente tem personagens novos, como o Guile, o Dee, o Jay,
o Tewalk, Fei Long e o Evil Ryu Shin Akuma, lançado para PlayStation, Sega, Saturn e Dreamcast. Poxa, Dreamcast, acho que tem muitas pessoas que vão lembrar do Dreamcast, mas você acredita que eu tenho consoles do Dreamcast em casa? Sim, eu tenho. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram, assim, Fran, gostei muito de você explicando a história de Street Fighter. Pô, bacana, assim. Não é uma coisa que eu vejo sempre aqui no YouTube, pessoas explicando história de games. Galera, deixa aqui no comentário que eu posso estar continuando a contar a história de Street Fighter, porque não parou no 3, então tem mais Street Fighter. Deixa aqui nos comentários. Lembrando também que eu tenho um sorteio no meu canal. E esse sorteio foi uma coisa assim que eu tô tentando ajudar vocês também, vocês me ajudar. Então, com 13 mil inscritos, eu vou estar sorteando esse headset aqui. Quem tá participando do sorteio é muito simples. Tá vendo esse card aqui em cima? Vem nesse vídeo que chama Minha Trajetória do YouTube e deixa a hashtag Vim para o sorteio. Que eu estarei sorteando o headset ao vivo numa live. Então, eu vou estar avisando, tipo, uma semana antes, que eu vou estar fazendo o sorteio para todo mundo não perder. E eu vou presentear esse ganhador com este headset, tá bom? Mas lembre-se, tem que ser inscrito no canal e tem que deixar comentário no vídeo para estar participando do sorteio, ok? Então é isso, galera. Lembrando-se que de quarta e domingo tem vídeo no meu canal. Fico muito agradecida por vocês terem vindo aqui e ter assistido até o fim o vídeo. E eu tenho um canal que fez um rap aqui pra mim. Ele chama Aliados X e muito obrigada de coração. Eu adorei o rap que você fez pra mim. Então, se vocês quiserem ver o rap, tá aqui na descrição do meu vídeo para vocês estarem indo lá. Debaixo das redes sociais minha aqui para vocês poderem estar acompanhando, tá bom? Então, muito obrigada por terem vindo aqui. Agradeço de coração para vocês. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.